É isso aí, intervalo rapidinho, já estamos de volta, né? E como eu prometi, o programa de hoje está cheio de entrevista, então temos que correr, senão não dá tempo. Você segue comigo até o meio-dia, tá bom? Não falei no começo do programa, né? Mandei um abraço ao meu amigo André Oliveira, que trouxe para você todas as principais notícias desta manhã de terça-feira em nossa cidade e região, né? Todo dia eu agradeço ao André, hoje esqueci no primeiro bloco, mas está aqui a correção, meu amigo André Oliveira, que todo dia traz para você direto lá da nossa redação, tudo o que está acontecendo na cidade e na região, tá bom? E você também pode sintonizar a partir das 9 da manhã, o André está aqui com a gente todo dia ao vivo, né? E na sequência a gente tenta dar o mesmo pique, né, do André, trazendo informações para você também, né? Eu vou colocar na tela aí, né, pedir para o Ricardo colocar na tela a fanpage do ponto de apoio, né? Eu falei que a gente ia falar sobre o ponto de apoio e estou recebendo aqui hoje no estúdio o Alexandre Aquino para explicar um pouquinho do trabalho do ponto de apoio, que, como eu disse para você no início do programa, é realmente a referência aí no que diz respeito a aprovações, né, que eu acho que esse é o grande objetivo dos estudantes. Mas eu vou ali conversar com o Alexandre. Alexandre, primeiro, bom dia, né? Obrigado pela sua participação aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao Diário da Manhã. Gente, o ponto de apoio, né, eu tenho certeza que o Teresópolitano já conhece, né, é esse curso pré-vestibular, fica ali no alto, né, todo mundo conhece. Sempre muito movimentado, né, Alexandre? Sim, a gente sim, passa sempre, ali à noite. você passa por ali, tem sempre uma galera entrando, uma galera entrando, saindo, realmente. E assim, a gente percebe que vocês têm focado o trabalho na medicina, né? Que é um vestibular extremamente difícil, né, Alexandre? Esse é o maior público de vocês hoje? Hoje a gente chega a 70% dos pré-vestibulantes do curso querendo medicina. Legal. É um volume grande. E precisa realmente de um apoio diferenciado, né? Precisa de um preparo diferenciado. Né? Porque medicina ficou... qualquer faculdade, por exemplo, a FESO, que é uma faculdade de cidade do interior, que é uma cidade pequena, você tem anos períodos em que a prova chega a 40 candidatos por vaga. Nossa. Não é faculdade de medicina de cidade do interior. Isso é número de faculdade pública, né? Em determinados cursos. Em determinados cursos está acima do número de faculdade pública. Olha. Então a medicina em qualquer lugar, em qualquer faculdade, qualquer cidade, o nível de concorrência hoje é muito grande. Até porque é uma carreira também, né, com índice de resposta, né, de estabilidade que o estudante acaba buscando muito. Né? Tem aquela sensação, o médico nunca vai ficar desempregado. Eu não conheço médico pobre. Eu já ouvi isso de alguns amigos. Você conhece algum médico pobre? Eu realmente não conheço nenhum. Você acha que isso também acaba influenciando na escolha, Alexandre? Eu acho que a questão financeira influencia. Além da questão financeira, são jovens, são adolescentes, então a questão de status que isso pode gerar é comum, uma preocupação no começo da adolescência. Então, questão financeira, o status e, claro, muitos têm o sonho de ser médico, de ajudar. Então, essas três coisas acho que são as mais marcantes. Agora, eu vou te fazer uma pergunta difícil, porque vou me colocar no lugar dessa galera. Eu não vou falar quando eu fiz vestibular, tem um tempo isso, né? Tempinho. Mas eu não fiz curso pré-vestibular, eu saí de uma escola pública, fiz vestibular e passei. Hoje, essa possibilidade é quase inexistente, né, Alexandre? Você hoje não sai da escola preparado para o vestibular. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, tem dois tipos de escola. Falando da escola pública, que você falou que veio da escola pública, né? A gente vive uma situação muito complicada na escola pública. E aí fica muito difícil para o candidato da escola pública pensar em fazer uma carreira como medicina, por exemplo. É claro, existem carreiras que a relação candidato-vaga é muito baixa, mas as carreiras de pontas mais concorridas, para um candidato que sai de uma escola pública com pouco recurso, com professor insatisfeito, sem professor, fica muito difícil. Mas as escolas particulares também padecem hoje. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Porque a escola pública, a gente está vendo esse processo, né, de desconstrução da escola pública. Eu lembro que, na minha época, sem ser saudosista, né, Alexandre, a gente acaba sendo um pouco, né, eu não tinha problema de falta de professor na disciplina, tinha um ou outro episódio de greve, mas era muito raro. E assim, os professores eram os melhores professores da cidade. Eu ouso dizer aqui que eu consegui ter aula com os melhores professores da cidade. Eu lembro que na matemática era o professor Álvaro, né, na química era o Marcelão, lá do Único, né, Paulo Maia na biologia, professor Alfredinho também na biologia, né, tá aqui a Ana Paula que não me deixa mentir sozinho, o professor Alfredinho talvez seja, né, um dos mais brilhantes aí do interior do estado, realmente um professor diferenciado, e eu tinha tudo isso na minha escola pública, né, estudei no Edmundo Bittencourt minha vida inteira, e aí consegui fazer o vestibular e passar de primeira, né, assim como foi com a minha irmã também. Minha irmã fez escola pública, passou para a UERJ, né, assim de primeira,
Mas hoje a gente vive essa desconstrução da escola pública. Mas a escola particular também não está conseguindo chegar a esse nível de dedicação, né, esse nível de preparação que é necessário, né? Mas aí eu acho que tem uma coisa de não perceber a mudança, né? Todo profissional, olha assim, eu tenho caminhando para os 30 anos de sala de aula quase, e assim, a gente se acostuma a fazer certas coisas, né? Sim. Então, a gente é muito relutante na mudança. Quando a estrutura do vestibular, a estrutura do Enem é uma estrutura muito diferente, ela aparece, se mostra como definitiva por um determinado tempo, assim, precisa de uma readaptação profissional. Você precisa se reorganizar, né? Sim, e aí você encontra muito discurso em muitos profissionais, em várias cidades, não, porque o Enem é uma prova fácil demais, basta eu preparar como sempre preparei, Olha. que o cara, porque eu pegava pesado lá em cima e o cara vai se dar bem. Só que o contexto da prova é diferente. Então as escolas têm a necessidade de uma adaptação, mas é devagar. Quanto maior for a escola, mais devagar essa adaptação, porque você tem uma estrutura grande para mexer. E assim, enfrenta uma resistência grande, né? As direções de escola, muitos professores ainda resistem, não gostam da prova do Enem, não perceberam que tem defeito, mas Sim, tem qualidade. Tem qualidade, claro. E aí, sem essa adaptação, você continua repetindo uma fórmula de 20 anos atrás, de um outro vestibular, e fica esperando que o seu aluno se resolva. Não funciona. Não vai conseguir, né? Essa relutância acaba prejudicando o resultado, né, dos seus alunos. Sim. Agora, Alexandre, falando um pouco da metodologia de vocês, né? Eu sei que é uma metodologia diferenciada e que vocês apresentam, né, no mercado essa metodologia que tem dado bastante resultado, sobretudo na medicina. Como é que vocês chegaram nessa metodologia? Como é que foi pensada? Bom, como eu falei, tenho bastante tempo de vestibular, sempre fui professor de vestibular. Venho do Rio de Janeiro, né? Não sou da cidade. Eu vim para o interior buscando aquela coisa da tranquilidade, 3 filhos para criar, então eu preciso dar uma segurada. E trouxe comigo uma galera que sempre trabalhou, né? Eu fui professor em vários cursos no Rio de Janeiro, trabalhei no Miguel Couto, trabalhei no Centro Educacional da Lagoa, trabalhei um pouco no Baense, em algumas escolas grandes do Rio de Janeiro, e conheci muita gente. Quando a gente teve a oportunidade de criar o curso aqui, eu resolvi trazer esses amigos que tinham um pensamento muito em comum com o meu. Escolhi os caras que a gente conversou e que a gente percebia que tinha a mesma ideia. E algumas coisas foram assim muito marcantes para mim. Eu gosto do vestibular, mas eu acho que o vestibular não pode ser uma tortura, que é o que muito pré-vestibular faz. Assim, o aluno para passar não pode ter final de semana. Aluno para passar não pode. Aluno para passar não pode. É uma loucura. E, assim, o aluno acaba se sentindo culpado, né? Às vezes, quando ele sai, quando ele faz alguma coisa. Aí, o que a gente começa a fazer no pré-vestibular, né? Que é um pouco uma contramão. Eu até brinco que a gente está na contramão. As escolas hoje tentam repetir a fórmula do pré-vestibular. E eu tenho um pré-vestibular que caminha para a humanidade da escola. Que diferencia, né? Que faz o caminho inverso. Enquanto as escolas estão querendo fazer o que os grandes cursos fazem, eu tenho um curso que quer fazer alguma coisa que tem o papel da escola. Por exemplo, a gente usa a metodologia do PH, né? Como eu trabalhei no PH, que é um trabalho excelente, no Rio de Janeiro não tem nada comparável, a gente conseguiu trazer isso, foi um certo sacrifício, porque a cidade era pequena e o PH é algo de volume. O que fez a gente conseguir trazer o PH foram os resultados que já existiam e a equipe que a gente já tinha, que muitos já foram professores do PH. Mas o PH, na véspera da prova, ele dá aqueles aulões, que é um crime. É um crime. Porque o cara começa a lembrar, olha para o professor fala um negócio, ele não lembra e, meu Deus, eu não lembro isso. Eu não lembro isso. E depois agora? Outro professor, eu também não lembro disso. E você vai torturando o cara. Né? Aí vira a tortura, literalmente a tortura, né? A aula da véspera, que é para o cara ficar seguro, mais não tranquilo. traz isso. O que a gente faz na véspera? Que é uma das coisas que eu gosto mais no curso. A gente tem yoga, ou a gente tem Tai Chi Chuan, ou a gente tem shiatsu. Olha, que bacana. A próxima prova gradual a gente vai ter meditação. Eu sou músico, o meu sócio, que é meu irmão, também é músico, e tem vários alunos envolvidos com música. Então a gente faz sarau, a gente faz coisas que tirem o cara daquela pressão. A gente tem um acompanhamento psicológico, tem uma psicóloga à disposição para... terapêutica não, né? Mas para ajudar na pressão. A gente se dispõe a conversar com a família, porque muitas vezes a família quer colaborar no processo e não sabe. E acaba pressionando. Pois né? E não adianta. A pressão pela pressão, ela não funciona. Eu estava conversando ontem com um grupo de alunos. Eu vou entrar de férias, mas minha mãe não falou que, como eu quero medicina, eu vou passar essas 2 semanas estudando. Não, eu falei, não, traz a sua mãe para conversar, porque isso não vai funcionar. Verdade. Então, acho que muito Aliás, mãe é difícil controlar, né? Eu sei pela minha lá em casa, né, que também sempre pressionou. E a minha esposa também, que pressionou minha filha. Hoje minha filha
é universitária, faz UF lá, né? Faz história na UF, mas só eu sei a pressão que ela sofreu da mãe, né? Na época do Enem e tudo mais. Mas, de qualquer forma, essa pressão é positiva. Ela precisa ser canalizada, né? Como o Alexandre está falando. É um acompanhamento, né? Que é importantíssimo. A família faz parte do processo. Vamos focar, né? Só que tem que equilibrar a situação. Ter medidas, né? Sim. Medidas. Agora, falando um pouquinho, né, do perfil. Qual é o teu perfil hoje lá de atendimento, né? Quem está hoje buscando a medicina? Quem é o aluno, digamos assim, padrão que você imagina que é o perfil do aluno que busca a colocação na medicina? Bom, a gente tem, acho que são dois perfis significativos para a medicina. A gente tem o aluno que busca a faculdade particular, é um tipo de clientela, principalmente agora, que não tem basicamente FIES em nenhuma. Sim. Então, esse é um aluno de um poder aquisitivo. O pai pode pagar, né? Um pouco diferente. Sim. Né? E que quer ficar perto da família. Legal. Tem uma família que pode ajudar nessa questão financeira. Então, esse é um perfil que a gente tem. O cara quer fazer faculdade particular. No nosso caso, estamos em Teresópolis. O cara quer ficar perto de casa, então ele quer fazer a FESO e tem as condições para isso. Então, esse é o primeiro perfil que a gente tem. Então, pessoas que têm um poder aquisitivo mais tranquilo, né? E eu tenho candidatos que vêm da escola pública com muita dificuldade e querem fazer medicina. Esses candidatos que vêm da escola pública com muita dificuldade, eles precisam da universidade pública. Não tem jeito. Porque a gente teve, inclusive, a redução aí do FIES, né, brusca, o que realmente era para ser repensado, evidentemente, porque foi feito um boom, né, que em algum momento ia ficar inadministrável, mas, de qualquer forma, né, a gente tinha num período, vamos dizer assim, 20 mil e no outro tinha 500 vagas. Então, a redução foi brusca, né, Alexandre? Foi um negócio doloroso. Aí mexeu com todo o mercado, né, do ensino superior. Eu tenho certeza que vocês sentiram lá também um pouco disso, né? Sim, assim, teve um grupo de alunos que repensou a estratégia. Eu contava com o FIES, né, então eu contava com financiamento, eu poderia pensar em estudar na FESO. E aí, eu falei de 40 candidatos vaga na FESO, a gente fala de 180 na FRJ. Fica um pouco mais difícil, né? Fica um pouco mais difícil. A gente fala numa prova de 80 questões da FESO, a gente fala que um candidato com 50 e poucas está bem tranquilo para entrar. A gente fala numa prova do Enem de 180 que o candidato tem que chegar aí a 162. Olha. Então, teve que repensar. Bem próxima da perfeição, né? Pois é, 90. Para ficar na boa no Enem, eu digo, faz 90%. Quer ficar tranquilo, faz 90% e uma boa redação. Também não adianta. Se não fizer uma boa redação, não adianta. Pois é, eu vou te perguntar sobre isso porque é minha área, né? Eu sou comunicólogo, gosto de escrever. Como é que você avalia hoje o poder de redação do nosso estudante? Que eu acho que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos estudantes hoje, né? Como é que está o teu público no que diz respeito à redação, né? A gente tem alunos que escrevem bem, muito bem, e automaticamente você vai analisar, é o aluno que lê. Lê muito, né? Não tem jeito. Só que a gente tem uma juventude que está lendo pouco. Quase nada, na verdade. Que se comunica, não criticando as redes sociais, a gente está ali com a fanpage e tal, mas escreve... Máximo de 150 caracteres. Pois é, e com aquela... E aí não dá para você chegar no Enem com 150 caracteres, né, amigo? Você vai ter que desenvolver um pouco mais. Uma ideia. É uma juventude que, de certo modo, pouco acostumada a debater, a discutir diferença. É verdade. Né? Tudo ficou... eu tenho falado com eles, né? Tudo ficou muito preto e branco, né? Ou você concorda comigo, ou você é meu inimigo. Não se aprendeu a discutir as várias nuances que cada situação tem, os vários pontos de vista de cada situação tem. É tudo muito, muito radical, muito... ou não é, né? Exatamente. Coisa bem taxativa. E aí, uma dicotomia o tempo inteiro. E aí esse camarada não consegue argumentar, não consegue chegar no meio termo, e tem dificuldade. Então é um trabalho muito grande. Mas, mesmo para esse camarada que leu pouco e tal, se ele acredita na disciplina de escrever regularmente, a gente tem alunos que chegam escrevendo muito mal, mas se dispõe a fazer uma redação por semana. Às vezes ele está em 2 por semana, 3 por semana. E aí vai melhorando. Vai funcionando. Mesmo o segredo é leitura, gente. Não tem jeito. Eu, como professor de comunicação lá, eu já peguei aluno que chegou para mim e falou, eu não gosto de ler. Você está na comunicação, você não gosta de ler, né? Procura outra coisa, não tem jeito. Tem alguma coisa errada nesse processo. Não tem jeito, porque você vai produzir o tempo todo, né? O teu produto, a tua matéria-prima é
a escrita, né? Você vai produzir o tempo todo, então não tem jeito. E eu tenho certeza que o professor Alexandre também recebe lá uma galerinha que fala assim... Mano, muitos não gostam de ler, nossa. Ler isso tudo, né? Meu Deus do céu. Você dá lá um livrinho de 50 páginas, o cara fala, 50 páginas. O hábito que acontece... Deu Lusíadas, ele morre, né? O hábito que vem é assim, deixa eu catar na internet qual é o resumo do livro. Isso é terrível, né? Vamos pegar o resumo do livro, Para a gente ter a noção do que está acontecendo. Peraí que eu estou quase derrubando a mesa aqui, disse o Tatu. Então, mas a gente tem essa coisa do resumo na internet, professor, eu acho que é, assim, o fim daquilo que você estava falando, né? Quem busca resumo na internet não constrói a sua ideia a respeito daquele Sim. texto, a respeito daquele tema, né? Você pega como o próprio nome diz, né? Você pega uma ideia resumida. Alguém resumiu aquilo ali, foi alguém que colocou o recorte dele a respeito daquele texto, então não é seu. E aí você passa a ser um reprodutor. Aí você reproduz, gente, e aí não tem jeito. Por exemplo, numa redação, né, na correção de redação, e quem já participou em banca de correção de redação sabe, é muito mais do que está escrito, né? A pessoa que vai fazer a correção, ela vai buscar o significado daquilo ali, né? Como o aluno construiu aquele texto, de onde ele puxou as influências, que ideia é aquela. Se chegar lá com tudo elencado bonitinho, né? Ali meio que mecanizado, a banca vai perceber, né? E se não estiver dentro de acordo com o edital, você vai perder ponto, não tem jeito. Sim, sim. Essa coisa da redação é até uma coisa interessante no Enem, porque a redação do Enem, ela sofreu... A maneira de pensar a redação, ela ficou muito diferente do que era antes. Assim, citações, por exemplo, se você pegasse em vestibular da UFRJ e citasse algum autor... Tinha um plus, né? Não, na UFRJ não podia. Ah, é verdade. Não podia, você não podia fazer citações, referências, porque era o que você construía. Você vai para a prova do Enem e, assim, as citações valem ponto. É sinal de que você está lendo. É sinal que você tem referência. Exatamente. Né? E aí é uma coisa da adaptação do professor. Eu já peguei professores, não aqui no curso, mas colegas de profissão, que depois do Enem ainda entravam em sala para dizer o formato da redação da UFRJ. A gente não pode citar, não pode... aí não adianta. Você né? tem que estar o tempo inteiro antenado. É aquilo que você falou no começo da nossa entrevista, né? Você não pode bater de frente com as mudanças, você tem que se adaptar a elas, Sim. né? Porque as mudanças vão ocorrer, né? Até porque o nosso país é um país continental. Se não tiver essas mudanças aí, né, a coisa perde um pouco da proporção. Agora, professor, falando um pouco do aluno que está em casa lá e ele ainda está em dúvida, não, vou tentar fazer um cursinho na internet, vou tentar dar meu jeito aqui, não vou buscar ajuda não. Qual é o teu conselho, né, para esse aluno que ainda está relutante com o que diz respeito a buscar realmente ajuda para você conseguir chegar bem na faculdade? Eu acho que para qualquer candidato que tem alguma pretensão universitária, tem 500 mil caminhos, né? Não vou chegar aqui e dizer para você tem que ir para o ponto de apoio para resolver sua vida. Você pode ir para o ponto de apoio e não conseguir nada. Depende de você estar disciplinado. Predeterminado a estudar, né, com consciência da dificuldade que você tem, onde é que você falha, o que você tem que alcançar. Mas um pré-vestibular, claro, ajuda. A gente está lá com experiência, 20 anos de sala, alguns profissionais com 25, que podem apontar um caminho legal para você ou não. Vai por aqui, segue por ali. Né? Eu gosto muito, minha equipe gosta muito do trabalho de orientação. Alguns professores sentam para montar horário de estudo, eu sento para montar horário de estudo de aluno, tem a psicóloga que gosta de fazer esse trabalho também. Então, assim, o pré-vestibular pode facilitar. Eu acredito que a gente tem facilitado a vida de muita gente, né? E tem uma coisa que é importante até sobre o ponto de apoio, que as pessoas não sabem. Você me perguntou da clientela, e eu falei da questão do poder aquisitivo e tal, não sei o quê. E o ponto de apoio, para algumas pessoas, ficou associado a um valor mais alto. A gente tem turmas diferentes, de valores bastante diferentes. A gente lançou esse ano uma turma numa carga horária diferente, com valor diferente. Olha, que legal. Que foi super interessante, porque a gente acabou fechando uma, teve que lançar outra, fechou a segunda. Então, foi muito bacana. Trazendo uma outra galera, com outra perspectiva, que gostaria de estudar no ponto de apoio e acreditava que não era possível. Acho que todo mundo, a gente tem condição de fazer todo mundo, todas as esferas estudarem no ponto de apoio. É isso aí, gente. Então, vamos buscar esse aprimoramento, né? Eu vou pedir para o Ricardo colocar na tela de novo aí a fanpage. Você pode procurar lá a fanpage, né? Tá aí, ó, ponto de apoio, só botar ponto de apoio que você vai ver lá
né? Vai achar rapidinho no Facebook e também se informar melhor, né, professor? Isso. Tem lá as informações, tem endereço. Sim, a gente está sempre movimentando, tem as atividades que a gente faz, vira e mexe tem aula aberta para a comunidade. Olha, legal, fica antenado, gente. Porque a gente faz algumas vezes o contato com a prefeitura cede o espaço e a gente abre para a comunidade. A gente estava falando de colégio, tem um lance que assim, a gente não oficializou na cidade ainda, que é o fato de que em 2017 a gente vai ser colégio. Olha, que boa notícia, bacana, né? Assim, oficialmente, essa semana que a gente está começando a falar. A gente está construindo, existem prazos legais para essa obra ficar pronta. Eu dependo desses prazos legais para se confirmar, mas a gente tem um planejamento bonitinho. Então, em 2017, a gente traz o Colégio Ponto de Apoio com o PH Sistema de Ensino também. Boa notícia, gente. Tá vendo aí? Você já faz o caminho completo. Bacana. Professor, obrigado pela tua participação aqui mesmo. Muito bom o bate-papo. Gostei bastante, né? Educação é uma área que contagia realmente. E ainda mais falando de mercado de trabalho, né? Oportunidades profissionais. Então, bacana. Espero que o senhor volte aqui mais vezes para a gente. Eu agradeço, Anderson. Estou sempre à disposição. Gosto muito de conversar, de trocar ideias sobre educação, sobre o mundo profissional dessa molecada. E agradeço muito o convite. Foi muito legal ter vindo. Legal. Vai voltar. O professor Alexandre vai voltar aqui mais vezes. E a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, porque já está piscando tudo aqui atrás. O Ricardo está desesperado lá, porque já passamos do horário comercial. 10h42, daqui a pouco a gente está de volta com o seu Diário da Manhã. Legal. Muito bom, professor.